O Wagner Mancini salvou a temporada do Goiás? Pergunta simples, direta, concisa e objetiva. O Wagner Mancini salvou a temporada do Goiás? Tiago, você está sendo exagerado. Por que eu estou sendo exagerado, meu querido amigo? Minha querida amiga? Claro que não. O Goiás com o mesmo time foi mal pra caramba no Campeonato Goiano, uma bagunça. Não ganhou o Clássico, não ganhou do Atlético, não ganhou do Vila, não chegou à final do Campeonato Estadual, foi mal pra dedéu, mal pra caramba. Copa Verde, perdeu pro Paysandu, se bem que já foi a final com o Mancini, mas perdeu nos pênaltis, né? Não foi ali em campo, o Goiás até fez um jogo interessante. E na Série B, o Goiás é o foguete esmeraldino, o Goiás tá bem demais, liderando a competição, na maioria dos jogos jogando futebol convincente, um futebol bacana, futebol que a gente entende que é o futebol ideal para que o Goiás chegue à Série A, enfim, com o mesmo elenco. A única exceção é a contratação do Anselmo Ramon. Inclusive eu pedi para que a produção fizesse aqui um levantamento dos números do Mancini nessa temporada 2025, gente. São coisas assim que chamam a atenção, dados extremamente fantásticos. 9 partidas, 5 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. O Mancini perdeu apenas uma partida nessa temporada, pelo Goiás. E ano passado já vinha de uma sequência de vencibilidade espetacular. Então, 9 partidas, 5 vitórias, 3 empates e uma derrota. Jean Lopes, a pergunta pra você é simples, meu querido. 2h21. O Mancini salvou a temporada do Goiás em 2025, Jean Lopes? 2h21. Não salvou. Ele está tentando salvar. São duas coisas bem diferentes, porque ele só vai salvar a temporada do Goiás se ele conseguir o acesso à Série A e, sobretudo, se ele for campeão da Série B para conseguir a vaga na Copa do Brasil em 2026. Ele está num processo de chegar ao melhor time do Goiás, pegou um time muito desorganizado, um time desestruturado taticamente, sem padrão tático, sem 11 titular, com jogadores jogando mal. Ele conseguiu recuperar o Gava, ele conseguiu recuperar até o Marcão, que voltou a ser aquele jogador do ano passado, que não é nenhum craque, não é nenhuma referência técnica, mas é um jogador que pelo menos é combativo, marca, né, o cão de guarda ali, o volante cão de guarda. Ele conseguiu recuperar esse jogador, o Gava voltou a jogar a bola que sabe, conseguiu dar um padrão ao Goiás, dar um padrão tático. O 11 do Goiás hoje todo mundo sabe, né, de cor, não precisa... Estando todos os jogadores à disposição, a gente já sabe qual será o Goiás que vai entrar em campo na próxima rodada. Então ele está fazendo um trabalho maravilhoso, espetacular, porque é um treinador muito acima da média nessa Série B. Porém, o elenco, como eu já disse no início do programa, é deficitário, ele precisa de jogadores, ele precisa de mais pelo menos 2 atacantes, eu até penso em 3, precisa de mais um volante, precisa de mais um lateral esquerdo, e com a chegada do Benítez, aí sim o Goiás será um time muito forte. Vai ter um elenco tão bom quanto é o seu 11. Mas salvar, Thiago? Ainda não. Claro que não. Se o Goiás não conseguir uma vaga para a Série A, se o Goiás ficar de 5º colocado para baixo na Série B, a temporada 2025 do Goiás será desastrosa. 2h23, já passou por aquela situação de máquina parada por conta de mangueira desgastada? Vai de Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste brasileiro. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. 2h24, debate das feras. Oferecimento. Globo Soluções em Impressão. Peça agora suprimentos de informática e escritório. 3261-1177. Eurodiesel, seu parceiro no agro, especialista em injeção a diesel. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para construção. Do básico ao acabamento. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. E o Intec, seu carro mais bonito, prático, confortável e com acessórios de altíssimo padrão. O Intec é a mais nova marca da Window Blue. Exija sempre a original e recuse imitações. Eu discordo frontalmente do senhor Jean Lopes. Sério? Frontalmente. Você sabe por quê? O Mancini, pra mim, já salvou a temporada do Goiás. Cuidado. E eu te explico. Te explico agora o motivo. Cuidado. Te explico. Eu tenho a cabeça mais evoluída e vocês, jovens aprendizes, não me acompanham. Cuidado. Se não fosse o Mancini, o Goiás nem disputando acesso estaria. A temporada possivelmente já estaria acabada, porque o Goiás não teria o aproveitamento que ele já tem na Série B. A chegada do Mancini fez com que o Goiás fosse um time novamente competitivo,
Ele recuperou jogadores. Vai adiantar, Thiago, não. se ficar em quinto colocado? Sim. O que vai adiantar isso? Só um instantinho desagradável. Deixa o Thiago Menezes terminar aqui, meu filho. Não, Amado, pelo amor de Deus, amado, lindo, gatinho. Calma, gatinho. Só um instantinho. Miau, calma, gatinho. Ele já salvou a temporada do Goiás. Se o Goiás daqui a pouco não chega à Série A do Campeonato Brasileiro, é uma outra discussão. É um outro debate. Mas só o ponto do Goiás já estar nesse momento inserido e com chances altíssimas de acesso, com um time que pra todo mundo aqui era ruim, nas mãos do Ventura, ele já salvou a temporada do Goiás. Você entendeu, Tim? Entendi. A explicação genial que eu dei aqui agora. Entendi isso. Genial minha explicação, Tim. Me dê parabéns. Magnífica. Me dê parabéns, Tim. Esplêndida. Esplêndida. Muito bom, Danilo. Parabéns. Você está ganhando pontos comigo. Eu não concordo com você, não. Eu tô Também mais não. com o Jean. Porque assim, ele tá caminhando. Vocês estão de gangue agora, de patota, né? Agora a gente vem de turma. Vocês estão de patota, né? Não, mas é assim, pra mim ele tá caminhando pra salvar. Ele tem tudo pra salvar, porque é um baita do treinador. Já falei isso aqui diversas vezes. Na minha visão, o melhor treinador de Série B hoje, melhor de todos os 20 clubes da Série B, pra mim é o Wagner Mancini. Ele achou de forma muito rápida o seu time ideal, o seu time base. O Goiás vem jogando bem. Não jogou tão bem assim contra o Paysandu, mas não foi derrotado, conseguiu pontuar. Pra mim ali, por mais que ele tenha mexido na visão dele, tentando ajustar ali pra não perder, tudo, eu até vi diferente. Pra mim poderia ter sido um pouco mais ousado pra tentar vencer, mas está liderando a competição. O Goiás tem o peso da camisa, tem hoje um elenco que, se não é tão forte assim, tem capacidade e tem condições financeiras para daqui a pouco melhorar ainda mais esse elenco. Então tá caminhando, Thiago. Tá tudo assim, nesse momento, tudo desenhado para o Mancini conseguir levar o Goiás à Série A. O Mancini, se continuar do jeito que tá, vai brigar até pelo título, e seria um extraordinário situação se conseguir o título do Brasileiro da B, porque volta o Goiás também para a Copa do Brasil, além do acesso para a Série A, então seria um final de ano magnífico. Tá caminhando para isso, tá bem o Mancini, mas ainda só estamos falando de 8 rodadas. Faltam 30 pela frente. Não, é muito cedo, mas você entendeu o que eu tô falando? Entendi. O Goiás, ele voltou pro processo, ele voltou pra disputa. É um time que tava ali semi-morto, vamos colocar assim, ele deu vida. Ele foi um médico intensivista, você entendeu? Ele tirou o Goiás da UTI. Ele foi o SAMU do Goiás. O Goiás estava estirado no chão, assim, jogado, ó, respirando, assim. O espírito já estava levando o Goiás estava assim, ó, morto, jogado. O Mancini chegou, o Goiás respirou. Mas ele precisa. Ele foi aquele aparelho desfibrilador que fez com que o Goiás acordasse de novo. Precisa continuar melhorando o Goiás, para que daqui a pouco, como a gente tá falando aí... Não, aí você descobriu a América, igual o Gelópolis. Mas assim, claro que sim, ainda tem campeonato pela frente, mas a pergunta não é essa. Mas se ele lá no final... Ele deu vida a alguém que não tinha vida. Justo, mas se lá no final... Que adianta ele se lá no final agora, terminar Thiago, em quinto... lá na frente ele morrer. Ele vai morrer de novo. Mas aí na frente, meu querido, é problema da frente. Eu tô falando do momento, é do dia 20 de março de 2025. Eu tô falando de agora. Hoje o Goiás tá muito vivo. O Mancini realmente deixou o Goiás muito Eu não sou aquela moça de Ná que morreu, que mexia com esse negócio de previsão do futuro. Não previu o dia que ela morreria, mas ela mexia com esse negócio de previsão do futuro. Eu não mexo com esse negócio, eu sei do hoje. E no hoje, meu amigo, o que o Mancini fez pelo Goiás foi sensacional. Não, ele tá sensacional. Ele tá caminhando de forma positiva, né? Como bem disse o Tim. Ele tá aí com 12 jogos na Série B, 7 de 2024, que ele consegue terminar bem, mais essas 8 dessa atual temporada, em que ele tem 12 vitórias, apenas uma derrota e 2 empates. Então são números extraordinários. O Jair Ventura errou a mão no Goiás, e confesso que eu fui um dos que acreditei que com ele o gigante acordaria, né? Pontuei aqui com o Jair Ventura até em uma das minhas falas na altura. Tá errando a mão no Avaí também, viu, Danilo? Como é que é? Parece que ele tá errando a mão no Avaí também, que o Avaí já tá lá embaixo na tabela. 3 pontinhos ali de diferença do G4. Cuidado, ainda tem tempo lá. Mas acreditava, né, que de fato ele deixou muito a desejar e como até eu já tinha pontuado aqui, que ele seria um dos melhores técnicos da Série B na altura, acreditei muito, principalmente nas contratações dele. E cada vez mais mostra que se o Mancini não tivesse tido o trabalho interrompido, o Goiás estaria com outro planejamento, com outro patamar. Aí sim, a temporada do Goiás teria sido salva com uma possibilidade de um título goiano, possibilidade de um título da Copa Verde, uma vida mais dentro dessa
Série B, o Goiás ainda oscila muito em algumas situações dentro do jogo. Isso é normal, porque o Mancini tem jogadores dentro do seu elenco hoje que ele não participou das contratações. Não é jogador a cara do Mancini. Quem montou o elenco, grande parte do Goiás, foi o Andrino com o Jair Ventura. E o Mancini tá pegando esses jogadores, tanto é que ele potencializa primeiro aqueles que estavam com ele em 2024. Ele resgata um Lucas Ribeiro que estava no banco no Goiano, ele resgata um Gava que nem sequer jogando, um Marcão que estava sentando, ou se calhar nem sentando no banco com o Jair, ele traz o cara novamente para titularidade. Então ele vai buscando potencializar aqueles que ele já conhece, aqueles à la Mancini, né? Então, se não tivesse tido esse interrompimento do trabalho, eu vejo que o Goiás sim estaria em outro padrão, mas não que esteja ruim, mas com certeza cada vez mais dá mostras que o Jair errou a mão no Goiás e que essas peças do Mancini, se tivesse participado do elenco, o Goiás hoje estaria num padrão muito melhor. 2h30 da tarde, fala Thiago, boa tarde, estou aguardando vocês falarem da condenação judicial que o Goiás sofreu. Ô Rei, pela informação que eu tive aqui, foi primeira instância, não foi 50 milhões que você está citando. E outra coisa, aqui é programa de bola, gente, aqui eu tô um pouquinho acima do peso, mas eu não sou o Datena, não. O povo às vezes pensa que a gente é o Datena, programa policial e tal, me dá imagens! Alô, comandante Hamilton, não, que é programa de bola. Não quero ficar falando sobre esses negócios aqui, gente, não agrega nada. Não cresce nada, eu quero falar aqui de futebol, de bola na rede, chuta que é gol, quero falar aqui de futebol, tá bom, Rizinho? Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Valmir Zorão, calma, Thiago, não empolga com o Goiás não. Ô Valmir, você chegou tarde, meu filho, eu já tô empolgado há muito tempo. Como que não empolga com um time desse? Eu vi o Goiás jogando com Ventura. Eu passei muita raiva com o Goiás no Campeonato Goiano. Era um time horroroso. Aí vinha pra entrevista coletiva, cara, que ódio. O Ventura, não, mas a gente deu 64 chutes próximos ali do quadrante principal do gramado. A posse de bola nossa foi maravilhosa. Pelo amor de Deus, cara, cansado, enchia o saco. O Goiás era um time que enchia o saco no Campeonato Goiano. Foi. Aí o Mancini veio, o Mancini, ele expôs o trabalho do Ventura de um jeito assim terrível. E sem falar um A. Ele expôs com trabalho. Porque os mesmos jogadores que com o Ventura não jogavam nada, como assim estão jogando muito e estão liderando a Série B? Mas não jogou bem contra o Paysandu. Sempre tem um desagradável, né? Meu amigo, mas pontuou. O Goiás tem 17 pontos. O Goiás já fez, ele tá a 50 pontos do acesso. 50 não, 48, 47 pontos do acesso. Ele já fez 20% do que ele precisa para chegar à Série A. Então, assim, cara, a gente tem que bater palma pra esse cara aqui, pra esse cidadão, pra esse profissional, cedo à tarde à noite. E eu tô completamente contra os senhores. O Mancini, pra mim, salvou, sim, a temporada do Goiás. E vai salvar mais. Quando ele colocar o Goiás na Série A. Eu vejo assim, o Mancini realmente, ele faz um trabalho, mais uma vez, já vinha fazendo o ano passado, um trabalho muito bom. Aquela saída do Mancini ali, realmente, fez o Goiás regredir. Porque veio o Jair Ventura. Eu confesso que para mim o Jair arrumaria também, continuaria o trabalho do Mancini e não conseguiu. Foi um campeonato goiano muito ruim do Goiás, né? O Jair Ventura sequer conseguiu achar ali o time ideal, né? Conseguiu ter ali os 11 principais, era um time que era bagunçado, que mudava de um dia para um jogo para o outro, não conseguia achar, não fez sequer um grande jogo no campeonato goiano, nos clássicos uma decepção, sem aquele espírito realmente de decisão de clássico, então um time que deixou muito a desejar. O Mancini chegou e mais uma vez, e dessa vez de forma rápida, eu vejo que ele teve um tempo ali, né, entre o final do campeonato goiano e o início do brasileiro, para ele conhecer quem chegou nessa temporada, que não tinha trabalhado com ele, ele passou confiança novamente para os jogadores que já tinham ajudado ele o ano passado. Aí a gente pode citar Lucas Ribeiro, Marcão, Gava, os jogadores que estavam sendo pouco aproveitados com o Jair Ventura. Esses jogadores conseguiram crescer aos poucos, mostrando realmente que o Mancini, com o Mancini esses jogadores conseguem jogar bem. Então ele ajustou muito rápido o time do Goiás, achou o time ideal. Lógico que ainda carece de uma situação a outra, carece também de algumas contratações. Eu tenho certeza que daqui a pouco na abertura da janela vai vir bons jogadores. Chegou o Benítez, aí se o Benítez conseguir jogar o que a gente sabe do potencial que ele tem, vai ajudar muito o Goiás. Então é um time que tá bem encaminhado, Thiago. Tá bem encaminhado, mas para fechar com medalha de ouro precisa do acesso. E principalmente, precisa do acesso. E se conseguir o título, aí é espetacular. 12h34 agora. Meus amigos, emperramos aqui uns 304 likes. Eu preciso bater os 450. Dá aquela fortalecida aí. Like para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Washington Rodrigues, o Goiás termina o primeiro turno
com mais de 40 pontos. Um abraço, Thiago. Galdino Marques, tá ligado com a gente. Marco Antônio Nunes. Alô, João Lopes, também tá ligado com a gente. Meu sonho é ver o Goiás campeão da Série B. Professor Fábio Queiroz, em 8 rodadas o Goiás já tem 26,15% da pontuação necessária. Bora, Verdão. Olha aqui, ó, já quantificou, né? Já trouxe aqui em porcentagem a quantidade de pontos que o Goiás já fez. Obrigado, professor. Os mesmos 17 do ano passado nessa altura, Thiago. O Goiás está exatamente igual como esteve na 8ª rodada da Série B. É, com uma diferença de que nesse ano o Goiás convence. Zanardi e Mancini, né? E eu penso, mais uma vez, que quem vai garantir o acesso esse ano vai ser aquele clube que souber passar por um momento de estabilidade. Como que ele vai passar por um momento de 4 jogos sem vencer, 2 empates, 2 derrotas? Quem souber passar melhor esse momento vai sobressair. O Santos no ano passado passou 15 pontos, fez 1, conseguiu passar, manteve o Carrilho, soube fazer a gestão do grupo. Você sabe qual que é a diferença? A diferença é que o Mancini sabe fazer isso. Não, a diferença é a seguinte. O ano passado o Goiás, esse momento de instabilidade que o Danilo citou, do Goiás foi longo demais. Começou Aí, contra o Vila. Pra mim foi um erro da diretoria. Em insistir por um tempo Permanência grande com o Zanardi. Não, ano passado o Goiás estava bem na corrida, ok? Mas o Goiás estava dirigindo um Fiat 167, que era o Zanardi. Certo. Hoje o Goiás está com o carro da Navesa Renault, meu filho. Aí o carro... Você tá mudando o Fiat de novo. Não, ele tá... É Fiat o quê? 47. Ele era pior, o 167 é pior que o 147. Então assim, meu amigo, ano passado era um Fiat 147, velho, sem roda, todo lascado, enhambado. Sem ar. Esse ano é um carro que você compra na Navesa Renault, meu amigo, é diferente. Navesa Aparecida, é top, é um carro maravilhoso. Então assim, não tem comparação. É uma Territory. Que carro top é aquela Territory, hein? Bonito, hein? Nossa, aquela Cuidado, Territory. Confortável Meu Deus do nela. céu. Aquela Territory é maravilhosa. Maravilhosa. Jean Lopes, 40 segundos aqui para você formular uma ideia, meu filho, em nome das maiores marcas brasileiras. Seu carro mais bonito, prático, confortável e com acessórios de altíssimo padrão. O Intec, a mais nova marca da Window Blue. Exige original, recusa imitações. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. E Eurodiesel, seu parceiro no agro, especialista em injeção a diesel. Gente, coração, fala pra mim assim, rasgado. O Mancini é o melhor treinador da Série B dessa temporada? O Mancini? É o melhor treinador da Série B, disparado. O Mancini é treinador de Série A, né, Thiago? Ele tá na Série B, mas ele tem capacidade para dirigir times na Série A, como já dirigiu muitos, né? O Corinthians, o Vasco, se não me engano, o Atlético Mineiro. Então, ele é o melhor treinador. E só para reforçar, eu citei que ele recuperou o Marcão e o Gava, ele recuperou também o Juninho, né? Também. Então, assim, um treinador bom é aquele que, inclusive, recupera jogadores com capacidade que não estão em boas fases. E o Mancini fez isso no Goiás, por isso que o Goiás está com esse meio de campo tão bom, tão forte.